Imagine um império colossal. Uma extensão territorial devoradora de continentes que rasga o mapa de um oceano ao outro, atravessando impiedosamente 11 fusos horários diferentes. Existe apenas uma força gravitacional impedindo que este gigante territorial se fragmente em pedaços. A supremacia logística. Falamos da Rússia, o maior titã geográfico absoluto do nosso planeta. O abismo terrestre que separa Moscou de Vladivostok consome cruéis 9.289 quilômetros, ou brutais 5.772 milhas. Até mesmo dominar essa imensidão pelos céus exige horas intermináveis de voo. E, no entanto, o peso esmagador de toda a máquina industrial do país repousa sobre uma única e frágil espinha dorsal. É o canal vital por onde sangram os carregamentos de carvão, petróleo, madeira e, o mais crítico, a artilharia pesada das Forças Armadas. Tratam-se das ferrovias russas, conhecidas como RZD. Esta malha de aço ininterrupta é o verdadeiro sistema cardiovascular do Estado. Se estas artérias pararem de pulsar, a Rússia entra em um processo fulminante de desintegração. Um colapso que não se limita aos cofres públicos, mas que rasga a própria integridade do território. Hoje, interceptamos relatórios de inteligência fresquíssimos e dados financeiros que acabam de aterrissar em nossa mesa de comando. O calibre destas informações tem potencial para estilhaçar a ordem geopolítica global, embora sigam completamente soterradas pelo ruído ensurdecedor da mídia tradicional. A fachada de uma fortaleza econômica inquebrável foi uma miragem meticulosamente desenhada pelos arquitetos do Kremlin. Mas agora, as próprias fundações deste castelo de cartas estão se desfazendo em pó, apodrecendo de dentro para fora. E não são apenas as artérias ferroviárias que estão entrando em colapso. Assistimos de camarote a um efeito dominó tático, uma reação em cadeia impiedosa que devasta desde os fornos siderúrgicos até o coração da construção civil. O contágio já atingiu os titãs energéticos, os supostos escudos impenetráveis da nação. Neste dossiê, vamos fatiar a anatomia de uma superpotência que marchou voluntariamente para a ruína, o que obriga o maior monopólio governamental da Rússia a queimar seu patrimônio arquitetônico centenário no mercado por meros trocados. Como é taticamente possível que o país dono das maiores reservas energéticas do planeta enfrente um apagão no fornecimento de combustíveis? E será que os curtos-circuitos que já pipocam nas esferas mais baixas da administração civil e no sufoco diário das ruas são o sinalizador macabro anunciando a ressurreição daquele caos implacável que engoliu os anos 90? Vamos jogar os holofotes sobre toda essa área nebulosa durante esta transmissão. Aqui quem fala é o Comandante Charlie. Sejam muito bem-vindos à Sala de Guerra do canal Senhor Warlog. Abrimos a nossa ofensiva analítica pelo olho do furacão, o epicentro da crise, as ferrovias russas, ou RZD. Não cometam o erro de chamar esta máquina de mera corporação. Estamos lidando com um Estado soberano encrustado dentro de outro Estado. Forjada no fogo da era czarista, transformada em um Leviatã na época soviética e que hoje controla um exército particular de quase 1 milhão de almas. Contudo, despachos confidenciais recentes interceptados pelo Moscow Times apontam uma realidade brutal. A instituição entrou em óbito financeiro, um colapso financeiro absoluto. Colocar o rótulo. De acordo com o dossiê, a liderança russa precisou apertar o botão de pânico, acionando protocolos de contingência extremos para impedir a morte da empresa. A tática desesperada? Uma manobra de choque, disparar um aumento estratosférico e sem precedentes nas tarifas do transporte sobre os trilhos. Qual foi o golpe de misericórdia que derrubou essa estrutura colossal? A resposta mora na colisão frontal entre a ganância militar cega do Kremlin e a força esmagadora dos bloqueios econômicos. Ao longo das últimas campanhas, as artérias da RZD foram sequestradas e convertidas à força em esteiras de guerra, abandonando quase por completo sua missão civil e as frotas de suprimento comercial. Centenas de carregamentos comerciais apodrecem nos pátios, retidos por semanas.
ou esmagados em meses de esquecimento. Tudo isso para garantir a via expressa e liberar os trilhos para o maquinário bélico que marcha em direção às trincheiras. Carga bloqueada é sinônimo de contratos rasgados e hemorragia financeira por multas não pagas. Junte a este cenário caótico o bloqueio impiedoso do fornecimento de tecnologia vital do Ocidente. Estamos falando de componentes táticos. Os rolamentos de alta precisão, que são a alma dos eixos rodados dos vagões de carga pesada. Antes, esse arsenal mecânico chegava direto dos portos da Suécia e dos Estados Unidos. Agora, a linha de suprimentos desses calibres foi completamente pulverizada. As imitações de qualidade duvidosa trazidas do Oriente se despedaçam quando encontram as temperaturas glaciais brutais e o peso esmagador, transformando os vagões em ferros velhos rolantes. A conta das operações de reparo decolou para a estratosfera, explodindo os orçamentos. A estratégia kamikaze adotada para estancar este sangramento escancara o tamanho do desespero nos altos escalões. Conforme revelado por relatórios explosivos do RBC Business e do The Moscow Times, o Kremlin deu luz verde para liquidar o patrimônio da RZD em leilões desesperados, tentando estancar um sangramento financeiro de bilhões de dólares. E quer saber a parte mais chocante dessa manobra? A primeira vítima sacrificada no altar do colapso foi nada menos que a monumental estação ferroviária de Riga, a lendária Rižski Vokzal. Estamos falando de uma coroa arquitetônica erguida no início dos anos 1900, fincada exatamente no coração histórico da capital moscovita. Para se ter a real dimensão desse desespero, seria o equivalente tático ao Império Britânico leiloando a estação de King's Cross em Londres, apenas para tapar rombos orçamentários, ou a Casa Branca colocando a Grand Central de Nova York na vitrine de liquidação. Quando uma nação soberana começa a fatiar e vender seus próprios pilares logísticos e monumentos históricos, o recado é claro: estão raspando o fundo do tacho e entregando o último grama de ouro dos cofres da pátria. A magnitude desse abismo estrutural não é apenas fofoca da mídia local. Ela reverbera em relatórios classificados da inteligência global. O Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia, conhecido como esse ZRU, destilou a gravidade de toda essa ruína em uma única frase letal em seu último dossiê estratégico. O diagnóstico? O sistema venoso e arterial da economia russa está na beira de um infarto fulminante. E que fique claro, essa parada cardíaca no ecossistema de circulação não significa apenas trens enferrujando nos trilhos. A escalada brutal e desesperada nas tarifas de transporte vai inflar o custo de absolutamente toda a carga em movimento, desde a pedra de carvão até o grão de trigo, do aço pesado aos derivados de petróleo. Esse efeito dominó logístico vai explodir diretamente no preço do pão na prateleira do supermercado, jogando gasolina na fogueira da inflação e encurralando o Banco Central, em uma trincheira onde a única saída será disparar as taxas de juros para patamares economicamente letais. Em breve dissecaremos no detalhe como essa peça específica vai derrubar, uma a uma, as engrenagens de todo o parque industrial. Esse estrangulamento coronariano nas ferrovias significa, na prática, que o sangue vital parou de irrigar a colossal máquina de guerra industrial russa. A agência estatal de estatísticas, Rosstat, é historicamente famosa por aplicar uma maquiagem pesada e fantasiosa em seus balanços oficiais. Porém, o rombo no casco atingiu proporções tão catastróficas que nem mesmo a máquina de propaganda consegue mais esconder os destroços. O dossiê governamental liberado em fevereiro de 2026 vem como um soco no estômago, escancarando a dura realidade. O pilar de crescimento ruiu por completo e estamos testemunhando a atrofia em queda livre de praticamente todas as frentes fabris. Segundo uma análise tática do portal Charter 97, as engrenagens produtivas do país estão sendo engolidas por um vórtice de destruição, uma após a outra. Mas qual era a base dessa ilusão de expansão? E por que tudo desmoronou?
Durante os últimos 3 anos de cerco, Moscou manteve seu sistema financeiro respirando por aparelhos, injetando uma dose cavalar de esteroides econômicos, movidos exclusivamente pelas demandas bélicas do Estado. Blindados saem das linhas de montagem sem parar. As forjas de munição operam no limite em 3 turnos exaustivos. E toda essa queima de dinheiro era empurrada para os relatórios como se fosse um milagre do crescimento econômico. A grande falácia tática é esta: o complexo militar industrial jamais constrói uma economia sustentável. Ele é um buraco negro de recursos, pois um tanque forjado na fábrica não retorna ao ecossistema urbano para gerar riqueza ou inovação. O destino final dessa máquina é virar sucata fumegante e cinzas no teatro de operações. No momento em que os motores que realmente alimentam a vida civil travam, essa miragem de prosperidade se desfaz em pó. A prova forense mais irrefutável dessa implosão reside exatamente na espinha dorsal da nação, o setor siderúrgico e de metais pesados. Historicamente, os titãs do aço russo dominaram com mão de ferro o xadrez do mercado global durante décadas. Contudo, sob a ótica de hoje, e confirmando os despachos do The Moscow Times e da Reuters, a indústria bateu de frente em uma muralha intransponível, amargando um corte de produção drástico e sanguinário. Complexos fabris inteiros estão operando em regime de racionamento de turnos, e uma verdadeira avalanche de demissões em massa já tomou as linhas de frente. O motivo desse colapso? As 2 pontas de sustentação desse flanco desmoronaram simultaneamente. Primeiro, com o bloqueio impiedoso das potências ocidentais, eles simplesmente não têm mais para onde escoar suas toneladas de metal. Houve uma tentativa desesperada de redirecionar a bússola comercial para a Ásia, mas a paralisia nas artérias ferroviárias, somada à derrocada da RZD que expusemos agora há pouco, e a explosão nos pedágios de frete, os obliteraram do mapa, deixando os russos à mercê do rolo compressor da indústria chinesa. Em segundo lugar, o apetite do mercado interno sofreu um golpe aniquilador. Os barões do aço, agora com a corda na garganta, imploram ao Kremlin por um resgate fiscal, numa manobra desesperada para evitarem um naufrágio absoluto. No entanto, o alto comando de Moscovo, que sangra até o último rublo para alimentar o seu complexo militar, não tem um único tostão furado para lhes atirar. Qual é o desfecho tático desta equação? Dezenas e milhares de operários atirados para as trincheiras do desemprego e fornalhas colossais que agora jazem geladas e mortas. Estamos perante um cataclismo estrutural que ecoa os dias mais sombrios da queda soviética, aquela ruína industrial devastadora no despontar de 1990. Contudo, a onda de choque mais brutal e aterrorizadora desta paralisia fabril atinge o elo mais fraco e desprotegido. O cotidiano esmagado da população civil, apanhada no fogo cruzado do colapso no setor da habitação e do imobiliário. É exatamente para esse campo de escombros que vamos apontar os nossos holofotes táticos agora mesmo. Em qualquer teatro de operações de uma máquina econômica moderna, a construção civil funciona como o sismógrafo absoluto da linha da frente interna. Edificar um país não se resume a empilhar blocos de betão e vigas de ferro. Trata-se de uma locomotiva logística formidável, que abastece dezenas de regimentos industriais anexos, do mobiliário à maquinaria doméstica, do vidro à cerâmica de precisão. Durante anos a fio, o Kremlin arquitetou com frieza calculista uma bolha imobiliária que era uma pura miragem, injetando na economia programas de crédito à habitação com juros microscopicamente baixos, tudo para criar uma cortina de fumo e impedir que o povo visse as cicatrizes bélicas reais. A máquina de propaganda estatal entoava: "A retaguarda está imperturbável. Olhem, o sistema até vos dá luxo de comprar casas acabadas de erguer." Hoje, essa cúpula ilusória de vidro estilhaçou-se numa detonação ensurdecedora. Dados de inteligência abertos, vindos do Moscow Times e do Izvestia, outrora bastiões blindados da imprensa russa, revelam um cenário de capitulação civil. Os colossos da construção nacional, os titãs do desenvolvimento imobiliário, começaram a implodir e a falhar os prazos de entrega a uma escala estratosférica. As métricas sangrentas que constam nos relatórios do Izvestia fariam o pulso de qualquer estratega disparar em pânico.
A primeira linha de combate da engenharia civil está a congelar as chaves de 1 metro quadrado por cada 8 metros quadrados de infraestrutura supostamente pronta. Um indício claro de que estão, na prática, em colapso total e incapazes de desdobrar as suas forças para finalizar a missão. 12,5% de todo o setor está paralisado sob um bloqueio de força maior, e a taxa de falência avança no mapa sem dar tréguas. Os motores invisíveis desta derrocada são, nem mais nem menos, o dano colateral provocado pelas frentes de guerra econômica que já mapeamos. O Banco Central da Rússia, acossado pelo bombardeamento implacável da hiperinflação, ativou as medidas extremas e catapultou as taxas de juro para os patamares mais asfixiantes da era moderna. Esta tática impiedosa obliterou por completo a possibilidade de os construtores abrirem novas linhas de crédito para sustentar futuros batalhões imobiliários. A somar a este garrote, sofrem do estrangulamento terminal das vias de circulação ferroviária. A conta de transporte para movimentar cimento, ferro e outros mantimentos vitais até os estaleiros escalou para um terreno incontrolável de perdas bilionárias. Debaixo do peso esmagador dos mísseis econômicos do Ocidente, equipamentos como módulos e ar-condicionado de grande porte e colossais plataformas de elevação, para além de escudos de isolamento térmico de alta tecnologia, tornaram-se alvos fora do alcance do radar logístico russo. As rotas de contrabando alternativas através da China provaram ser uma emboscada financeira. Não só esgotam os orçamentos com fretes complexos, como os materiais falham miseravelmente em qualquer teste tático de qualidade. A contagem de baixas nesta arena civil atinge milhares de russos, hoje atirados para um buraco negro de dívidas astronômicas que carregarão nos ombros durante décadas. Tudo isto em troca do privilégio macabro de poderem observar carcaças de betão esburacadas que não passarão o próximo inverno econômico. O tratado imaginário de prosperidade social, selado a sangue pelo próprio Estado, foi deixado a decompor-se no terreno baldio, sofrendo do mesmo destino fantasmagórico que assolou esses gigantescos pardieiros abandonados. Mas a radiação desta hecatombe nacional recusou-se a ficar confinada nestas barricadas. A gangrena alastrou-se implacavelmente ao grande bastião soberano da nação, o setor da energia. O relato que a seguir farei expõe um paradoxo de um calibre raramente testemunhado nos livros de guerra financeira. A outrora impenetrável máquina da Federação Russa, o superestado detentor da mais gigantesca mina de gás natural do globo e encostado no trono de um dos 3 supremos mestres mundiais do crude, uma força hegemônica que submeteu o velho continente através de décadas de terror energético, utilizando jazidas de hidrocarbonetos como a mais afiada arma de coação geopolítica. E, contudo, chegamos à zona de combate de fevereiro de 2026. Os impérios petrolíferos dentro das próprias linhas de fronteira começaram a hastear a bandeira de insolvência. Em simultâneo, toda a infraestrutura rodoviária do país luta desesperadamente numa penúria de abastecimento de gás natural comprimido veicular. Sim, os vossos instintos estão certos. Ouviram rigorosamente o que vos digo. Num território que tem os seus calcanhares assentes, literalmente em cima dos mares subterrâneos de combustível fóssil mais vastos que a humanidade conhece. O comando das fileiras energéticas entra em autoaniquilação sob forma de falências, arrastando no seu rasto um efeito dominó trágico que apaga o interruptor de inúmeras operações comerciais. Dossiês restritos e dissecados minuciosamente pela plataforma de vigilância tática Charter 97 desclassificam toda a sombra negra que engoliu as engrenagens deste colapso monstruoso. Como se explica que um gigante assentado sobre oceanos de ouro negro seja incapaz de refinar seu próprio combustível, vendo seus impérios corporativos ruírem? A resposta para esse enigma macabro reside, mais uma vez, na dependência cega e absoluta de uma infraestrutura estrangeira que eles julgavam inabalável. Arrancar o petróleo bruto das entranhas da terra é apenas o começo da batalha. O verdadeiro desafio titânico é transmutar essa lama pesada e sufocada de enxofre no diesel de altíssimo desempenho, na gasolina pura ou no gás natural liquefeito e comprimido, que alimentam as vorazes engrenagens modernas.
Durante incontáveis décadas, o coração industrial russo bateu compassado por marca-passos ocidentais, compressores implacáveis, catalisadores químicos e algoritmos de ponta, forjados nos Estados Unidos e na Europa. Até que o estrangulamento das sanções decepou essa artéria vital com a precisão de uma guilhotina. Para agravar a catástrofe, meses de bombardeios cirúrgicos, executados por enxames de drones ucranianos, deixaram um rastro de devastação sem precedentes nesses complexos de refino. As torres ardem e as caldeiras esfriam, impossíveis de serem reconstruídas num deserto absoluto de peças de reposição. O ritmo de produção despencou para um abismo. Com essa queda livre, a escassez de combustíveis espalhou-se como um vírus implacável pelo mercado interno. Frotas inteiras de logística, com seus tanques secos à espera de gás natural veicular, estão sendo forçadas a desligar os motores definitivamente. Enquanto isso, os barões do petróleo sangram caixa a cada segundo, marchando rumo à insolvência total sob o peso esmagador dos custos de perfuração, de infraestruturas mutiladas e da humilhação de liquidar seus barris a preço de banana para dragões asiáticos no tabuleiro global. Num passado não tão distante, o regime de Moscou alardeava o poder de congelar a Europa em suas trincheiras de inverno. Hoje, ironicamente, mendiga combustível para aquecer seu próprio povo e movimentar seus tratores e comboios pesados. O mito invencível da superpotência energética jaz esmagado sob os escombros do próprio conflito bélico que ousou iniciar. Mas, no fim das contas, como esse colapso macroeconômico colossal, essa avalanche de cifras vermelhas e falências, atinge o cidadão comum, aquele civil exausto que apenas luta para chegar à fábrica ao raiar do dia? De que forma as veias mais finas desse sistema estão se rompendo sob a pressão? Avancemos para as entranhas do território russo, a milhares de quilômetros dos salões palacianos. A história dita que os impérios jamais começam a ruir a partir de seus tronos. As fraturas letais sempre nascem nas fronteiras mais remotas e negligenciadas. Fixemos nossa mira tática numa manchete aparentemente inofensiva, mas dona de um poder sísmico avassalador. Nas terras desoladas da República de Tuva, um dos rincões mais miseráveis da Federação, que por acaso é o berço do ex-comandante da Defesa, motoristas do transporte público cruzaram os braços e amotinaram-se contra a falta de pagamentos. Engana-se quem vê nisso um mero tropeço no itinerário rodoviário local. Trata-se da desintegração absoluta da autoridade estatal e da ruptura brutal do pacto com a sociedade. Orquestrar uma paralisação em solo russo, especialmente sob a névoa sangrenta de uma campanha militar, é lido como um ato de traição de alta patente contra o regime, passível de punições severas e impiedosas. Porém, quando batalhões de trabalhadores passam meses com os bolsos vazios, incapazes de colocar o pão na mesa para suas famílias, o terror da fome acaba se revelando infinitamente mais poderoso que o medo das masmorras. A rebelião desses motoristas em Tuva é a prova tática irrefutável de que as linhas de suprimento financeiro de Moscou já não alcançam a periferia, tendo sido completamente sugadas pela insaciável máquina de guerra no fronte e pelos burocratas encastelados na capital. Os cofres municipais foram saqueados até a última moeda. Servidores públicos viraram baixas colaterais, abandonados à própria sorte nas trincheiras civis. Ao folhearmos os registros históricos, os paralelos são assustadores. A onda de choque que culminou na desintegração do bloco soviético, lá em 1989, foi exatamente detonada pela insurreição dos mineiros de Vorkutá e Kuzbás. Guerreiros das minas, revoltados contra salários fantasmas. Os ônibus e motor desligado que hoje paralisam Tuva são, na verdade, os tambores de guerra de uma desobediência civil que amanhã incendiará todo o território. O dossiê de inteligência que desdobramos diante de você hoje, o leilão desesperado de malhas ferroviárias, corporações energéticas aniquiladas, projetos estruturais faraônicos reduzidos a esqueletos de concreto, complexos siderúrgicos em coma e trabalhadores dos transportes lutando pelo pão de cada dia. Não se engane, nenhum desses eventos opera de forma isolada no teatro de operações. Tudo isso é a cronologia de uma falência múltipla de órgãos de uma pátria inteira,
que foi friamente imolada no altar da vaidade geopolítica de um único homem. A despeito de sua imensidão continental e da herança de um poderio atômico avassalador, a Rússia atual não passa de uma sombra em ruínas. Com a falência total de sua engrenagem econômica interna, depara-se com uma barreira biológica e física intransponível. É simplesmente impensável que um organismo agonizando com um infarto fulminante em seu sistema circulatório consiga continuar desferindo golpes no campo de batalha. Os meses cruciais que despontam no horizonte ditarão o veredito final. Se essa espinha dorsal estilhaçada encontrará alguma forma de se regenerar ou se a paralisia será absoluta e irreversível. Neste espaço, continuaremos a rasgar a cortina de fumaça da desinformação para expor a realidade crua e impiedosa dos fatos. Para acompanhar o desenrolar instantâneo desta crônica sem precedentes sobre o desmoronamento político global e muito mais, e mergulhar em dissecções militares e geopolíticas profundas, totalmente livres de filtros e amarras. Garanta agora sua inscrição em nosso canal e fortaleça a nossa trincheira deixando seu apoio neste vídeo. Eu sou o Charlie. Encerramos por aqui mais esse relatório direto da base do canal Senhor Warlog. Nunca fechem os olhos para a dura realidade. Nos encontramos na próxima encruzilhada estratégica das nossas análises.